Então, assim, isso o Flamengo deve a ele. Contratou com esse objetivo. E aí um detalhe interessante que eu vi sendo levantado pelos analistas sobre o posicionamento do Juninho, e eu quero ouvir a análise do Bernardo, se o Juninho não seria interessante, por exemplo, como esse cara aberto pela esquerda, já que ele sempre jogou ali no Azerbaijão mais aberto pelo lado esquerdo, ou então como esse segundo atacante, sem ser esse cara centralizado ali, como joga o Pedro, por exemplo. Ele não é um ponta, né? Ele é um cara que pode servir como segundo atacante, sim, mas o Flamengo joga num sistema que não é um 4-4-2. Ele poderia ser um segundo atacante, sim. Mas eu acho que assim, há coisas além. O André falou sobre a falta, já que ele está sabotando a bola, é verdade, ele não está jogando nada no Flamengo, ele teve várias chances, aliás. Não é aquele jogador assim que teve uma chance aqui, acolá, e não entregou e aí foi escanteado. Não é isso, ele teve várias chances já. Com a camisa do Flamengo, ele entrou bem naquele jogo contra o Fluminense, na final do Campeonato Carioca e tal, enfim. Mas tem a história que ele saiu do Azerbaijão, do Karabag, para jogar no Flamengo. O tamanho aqui, pode ser que a camisa, de repente, está muito pesada para ele, cara, e tá tudo certo. Pode acontecer isso, acontece isso com o jogador, aliás. Acontece o jogador mudar de país, sai do futebol brasileiro, vai para a Europa, não dá certo, bate e volta. Aconteceu com o Pedro, aconteceu com o Gerson no primeiro momento, com o Gabriel. Isso acontece demais, né? O cara não se adapta ao futebol daquele país, né? E o cara estava no Karabag, é outro nível de competição. Absolutamente. Ele pode arrebentar lá no futebol do Azerbaijão e chegar ao Brasil e ao Flamengo, que é o maior clube do Brasil, e decepcionar. De repente ele volta lá para o Azerbaijão e vai marcar 30 gols numa temporada. Isso pode acontecer também. Deu certo até aqui? Não deu certo. Não deu certo. Falar que deu certo seria falar algo que eu não acredito. Né? Não deu certo, não. Mas, sei lá, de repente o cara se adapta, marca um gol importante, isso também aumenta a confiança do cara. A gente viu nessa Copa do Mundo de Clubes aí, muito jogador meia-boca jogando o que não sabe por causa da confiança. Aconteceu com 2 caras no Fluminense aí, Ignacio e Frente. Os caras fizeram uma Copa do Mundo, os caras jogam aqui no Brasil. Os zagueiros bem limitados, aliás, fizeram uma Copa do Mundo absurda. Então a confiança também tem um papel muito importante nessa história aí. Se ele marca um gol importante pelo Flamengo, ou entra em uma partida tão bem quanto ele entrou naquele jogo contra o Fluminense, na decisão a confiança vai para cima e de repente ele pode entregar um desempenho melhor. Acho que são vários fatores. Acho que também é o posicionamento dele no campo, também passa por isso, mas acho que não é exclusivamente isso, acho que é um conjunto de fatores. Você falou do Ignacio. Coisa que eu falo a favor do Juninho é o seguinte: pô, o Felipe Luiz falou o tempo todo sobre esse jogador, o Boto também, ataque ao espaço, facão, ataque ao espaço. Pô, não tem uma jogada pro cara assim. Perfeito. Então, assim, isso o Flamengo deve a ele. Contratou com esse objetivo. O time tem que ter uma jogada. Nas vezes em que ele jogou, agora é mais difícil. Mas se ele for jogar, tem que trabalhar uma jogada assim. Em que ele vai sair para um lado, para o outro, nas costas do zagueiro para receber e finalizar, ou então tocar para o companheiro. Muito poucas jogadas que o Juninho recebeu em facão para atacar o espaço nas costas da defesa. E uma desses fatores que aconteceram, André e Bernardo, justamente pegando o Ignacio, que o Bernardo citou, na final contra o Fluminense. O Juninho jogou aberto para a esquerda. E ele justamente fez um jogaço, assim, muito bom. A apresentação foi super positivo, não só pelo gol, mas assim, as atuações, o trabalho que ele deu caindo por aquele lado. Por isso que eu acredito que ele poderia ser uma opção. Mas claro que aí o Felipe Luiz tem que dar algumas mudanças no famoso esquema que a gente tanto debate aqui em vários pré-jogos, né? O Felipe teria que sair um pouco da casinha do que ele vem fazendo com frequência. E, por exemplo, as jogadas do Flamengo hoje, ou ele acontece em profundidade, gerando um cruzamento para a pequena área, pode ser rasteiro, pode ser pelo alto, ou então uma cortada ali para o corredor central, tentando fazer uma tabela, ou até mesmo uma finalização. Mas essas jogadas
como aconteceu com a final ali contra o Fluminense, essas jogadas de facão, de ataque ao espaço, de atrair para atacar, não tem acontecido com tanta frequência, ainda mais com o Juninho. E quando o jogo está propício, vamos dizer assim, até para o Juninho em alguns momentos, eu sinto que ele não recebe essa sequência e essa oportunidade toda do Felipe Luiz. Mas, claro que essa é a minha análise, tá, gente? E a minha opinião. E aí o Wallace Batista no Superchat colocou assim: boa tarde, bancada, claramente o Boto não compreendeu a complexidade do Flamengo e um quanto um ídolo no Flamengo tem um peso. Até sobre essa questão do Pedro, pegando aqui sobre o Juninho também, André, eu fiquei assim, achei no mínimo estranho a seguinte frase na matéria do veículo GE, onde eles botaram assim: o movimento de estar observando um centroavante indica um momento de desconfiança nos dois de referências do elenco, Pedro e Juninho, mas o clube também quer recuperá-los. O Pedro está dando motivos, mesmo voltando de uma lesão, para toda essa desconfiança, ou é só uma questão de tempo e do Felipe Luiz dar ritmo de jogo suficiente? A questão toda é essa. A gente tem que deduzir pelo que o Felipe fala, pelo que o Felipe tem feito e pelo que o Boto falou. Né? Aí a gente vai voltar de novo na questão do Boto, né? Tô sendo repetitivo, mas é inevitável. O Boto tratou o Pedro como nada, gente. Se venderia por 15 milhões, mas ninguém vai querer pagar isso, não. Tirou o cara como nada. Então, assim, deve ser uma visão geral, de que o Pedro, assim, não se adapta ao modelo, que tem que ter mais intensidade, que tem que ter mais força e tal. Mas ele tem alto salário, é ídolo do clube e tal, então não é simples chegar e contratar um outro jogador, né? Para ser titular e botar ele no banco. A questão deve ser essa. E além de tudo isso, ele é bom, né, André? Assim, nas condições ideais. Não, isso aí nem se discute, né? O cara é muito bom. Muito recurso. E assim, se há ali uma restrição ao esquema tático, acho que cabe ao técnico também ter uma forma de jogo, planejamento de jogo mais flexível, né? Não ser aquela coisa rígida. É assim, chegou com a forma pronta, encaixa os jogadores ali, não encaixou aqui, então não vai jogar. Não, no caso do Pedro, particularmente, estando bem fisicamente, é sempre importante fazer essa ressalva. O Felipe Luiz tem que também se adaptar um pouquinho ao Pedro, né? Chegou o maior clube de vantagens do YouTube. Clube de vantagens da S1 Live. Por apenas R$ 9,90 por mês, você entra pro nosso time e começa a concorrer toda a segunda-feira uma camisa oficial de sua escolha. E tem mais, toda semana rola o bolão da rodada e o vencedor leva R$500 no Pix. Isso mesmo, até R$2.000 por mês em prêmios só no bolão. E não para por aí. Os 10 primeiros colocados do bolão também ganham prêmios incríveis toda semana. São muitas vantagens. Assinantes do Clube de Vantagens não paga mais superchat nas lives. Você pode aparecer ao vivo nos nossos programas. É isso mesmo, você que é assinante também poderá enviar perguntas em vídeos pelo nosso app. Conheça Rewards, o plano de recompensa do nosso Clube de Vantagens. Acumule pontos e conquiste muitos prêmios. Participando ativamente, indicando amigos e familiares. Prêmios e vantagens que só a S1 Live oferece. Um clube de verdade para torcedores apaixonados.